unindo não só o Brasil, mas unindo o mundo, né? Muito legal. Com certeza nós somos a maior comunidade de fomento ao empreendedorismo e inovação de brasileiros no globo terrestre, o que me deixa muito feliz, a gente ter crescido para terras tão distantes, uma vez que a inovação ocorre em todos os lugares e os nossos conceitos são aplicáveis em todos os lugares. Então, isso me deixa muito feliz. Para quem está chegando agora, Baltazar, na quinta tarde eu vou estar fazendo a inauguração de mais um coworking em São Paulo, tá? Lá no Itaim, aí perto de onde você vai estar. Busca informação. Para quem está chegando agora, quiser tirar uma foto e postar no grupo de vocês, no grupo Bora Fazer, assim as pessoas veem que o nosso Bora Fazer Talk está começando, se animam para entrar, e mais pessoas vão poder aprender aqui com o querido Lomaski, que fala conosco de Israel, e vocês devem saber que o Ricardo é nosso embaixador também, né? Eu, quando comecei a fazer aquela listinha, eu, um dos meus parâmetros era assim, eu preciso fazer uma lista das pessoas top que eu conheço mundo afora, que falam o meu idioma, que é o idioma da transformação. E o Ricardo logo me veio à mente, porque a gente já fez eventos juntos aqui. Cláudia está entrando. Cláudia Guimarães. Tudo bem, Cláudia? Boa noite, tudo bem? Tudo. Primeira vez aqui, Isso aí, espero que prazer. você aproveite muito. Aqui só falo o seguinte, o Ederson Lima estava no primeiro Talks aqui ou já participou também? Já participou? Já participei, sim. Tá. O Cleverson também. O Giovanni da Silva está falando de Joinville também. Eduardo Vastuc, eu não sei se já participou. E eu falo o seguinte. Fala, Edu. Não, esse é meu primeiro talk que eu consegui participar. Tá, quem está participando aqui também é o Rufo. O Rufo, se quiser se apresentar e comentar só o que você fez esse fim de semana, Rufo. Olá, pessoal. Fala, Fernando. Obrigado aí pelo convite, pela inclusão. Prazer estar com vocês. Olha, Bora Fazer aí já era famoso para mim. Várias pessoas tinham comentado as experiências das trocas e uma delas me indicou entrar numa competição global, estilo Shark Tank, só que mundial, chamado Matt the Drapers, né? Foi uma indicação do Fernando em um dos encontros de vocês. Entrei nesse processo. E foram 3 eliminatórias com startups incríveis do Brasil todo, dizem que centenas, né? Não sei exatamente o número. E a gente foi aí, fomos finalistas aí, entre os 4 finalistas do Brasil, foi sensacional. Alguns colegas aqui do grupo eu conheci lá, foi muito bom. Então, ecossistema, grupo, clube funcionando, criando pontes, conexões, cumprindo seu propósito, e fica meu relato aqui na prática. Obrigado, Fernando, obrigado, clube. Isso aí, a comunidade de inovação do Clube Bora Fazer, gerando oportunidades. Então, o Rufo se apresentou esse fim de semana e está entre as finalistas. Eu consegui 100 ingressos para os membros do Clube Bora Fazer, alguns aproveitaram a oportunidade. Eu consegui R$ 50.000 em ingresso para os nossos membros. Olha só que legal. E alguns aproveitaram a oportunidade. Fico muito feliz aqueles que foram, os que me mandaram foto, já botei na nossa mídia, e sempre que tiver evento e eu puder contribuir de alguma forma para que a nossa comunidade só participe, de preferência sem custo nenhum, e às vezes com custo reduzido, desde que nos forneçam um desconto que seja fora do desconto normal, eu vou sempre repassar para a nossa comunidade, né? Eu acho, tem gente que me pergunta, eu devo participar de evento? Quais? Eu falo só de todos. Você está vivo, você tem que participar de todos os eventos. Seja presencial, online, de manhã, de tarde, de noite. Eu participo de todos que eu tenho tempo, né? Eu faço, em média, sei lá, 6 eventos por semana. E
muitas pessoas aqui me conhecem de eventos e tem pessoas aqui que se beneficiaram já de eventos, e eu também. Eu estou sempre crescendo com eventos, conhecendo gente, aprendendo sua coisa nova, né? Estou vendo aqui, estou muito feliz de ver aqui os nossos habituês, né? Então, para os habituês eu não preciso só repetir, mas para quem está aqui a primeira vez, viu, Cláudia Guimarães, aqui no Bora Fazer Talks e no Bora Fazer Meetup, mano, Bora Fazer Talks, ajoelhou, tem que rezar. Eu faço chamada oral, para participar. Aqui não é palestra e não é aula, aqui é um grupo onde o Ricardo hoje vai trazer um conteúdo espetacular de Israel, vai escutar a gente e a gente vai aprender junto com ele e ele vai aprender só com a gente, não tenho a menor dúvida. Né, Ricardo? Sim, é verdade. Vamos deixar um diálogo aberto, todo mundo pode fazer pergunta, vamos fazer mais um bate-papo para eu também aprender com o Brasil, que eu já estou há muito tempo em Israel. Maravilha. Vamos só dar mais 3 minutinhos e a gente começa. Ó, ainda tem gente entrando. Vocês veem que legal essa estratégia de a gente postar as fotos lá nos grupos? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Fala, Marlise. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Você está falando da onde, Marlise? Porto Alegre. Porto Alegre, legal. Porto Alegre. Ó, minha vizinha. Oba, da onde, Selma? Gravataí, 15 minutos ali de você. Ah, coisa boa. Tudo Boa bem? noite a todos, boa noite. Alessandra de Bauru. Alessandra, é isso aí de Bauru. A Alessandra tem um podcast muito legal, né, Ale? Quiser falar o nome do podcast? Podcast Sucesso em Pauta. Isso aí. Que legal. Falamos sobre empreendedorismo, negócios. Posso falar o dia, Fernando? Pode, claro. Sim. Toda segunda-feira, das 17h30 às 18h30. E todas as quintas, das 20 às 21 horas, tá bom? O dia que vocês conseguirem assistir, apesar que fica gravado depois, mas vai ser um prazer ter vocês comigo lá. Isso, Passa no grupo aí a página, ia ser legal. Põe no chat aqui a Lê, e a Lê sempre posta lá no grupo, né, Lê? Só quando eu abro a comunidade, só ela posta também. Vou colocar no chat, obrigada. Obrigadão, Legal. hein? Letícia Borges, nossa embaixadora, hoje deu palestra para 400 alunos do segundo grau. Foi isso, Letícia? Foi isso mesmo. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Às vezes eu não consigo estar aqui esse horário, mas hoje eu fiz um esforço aí de participar. Vou estar mais vezes, cada vez mais aqui no grupo. Muito importante a gente estar unido aqui, conversando, trocando. E estava lá, Fernando, ensinando a galera a mexer no LinkedIn, ChatGPT, dando novas perspectivas daí do futuro do trabalho para esses jovens que 99% nunca tinha nem ouvido falar o que é startup. Não sabia, demais, né? Não conhecem nada sobre a nova forma de trabalhar, né? Então, tem muito aí para agregar no mercado. Eu adoro falar com jovens do segundo grau, porque apesar deles não conhecerem, né, Lê, eles pegam muito rápido, assim, a coisa é meio que intuitiva. Né? E eles são muito curiosos, eles perguntam, querem saber, se interessam, então é muito legal. Legal. Ricardo, Opa. Acho que a gente está dando nosso tempo aqui. Dieter, nosso embaixador, também aqui está por aqui. Temos... olha, a gente está com uma sala cheia de embaixadores. Letícia Borges, Grazi, querida Tonin, nossa Tino, Chief Innovation Officer, Grazi, Ricardo Lumansky de Israel, quem mais está aqui? O Dieter, minha querida, eterna aluna e eterna mestra, Selma Fraga, né, Selminha? Opa, minha grande amiga aí de Gravataí. Dieter, quiser põe o play aí, o rec, e bora fazer acontecer. Camila Comitri está falando aí também na praia. Camila, fala, querida. Vai lá, Fernando, tá gravando. Se o Ricardo quiser começar, pode começar, que está no rec já. Opa, posso começar? Então, boa noite, meu nome é Ricardo Lumansky. Originalmente, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo. Até hoje, toda a minha família mora em São Paulo, então por isso
uma vez por ano eu tenho que visitar o Brasil, eu fico na casa deles, perto da Paulista. Eu morei a vida inteira em São Paulo, eu me mudei para Campinas quando eu fui estudar na Unicamp, então eu fiz engenharia elétrica. Aí depois eu terminei, eu queria fazer algum mestrado no exterior, né? Eu tinha alguns amigos próximos em Campinas que tinham se mudado para Israel, tinham falado de oportunidades de bolsa de estudos, eu sabia que aqui tinha diversas universidades boas de alto nível. Aí eu aproveitei, eu tinha terminado a faculdade, estava 1 ano trabalhando no Brasil, falei, tem que aproveitar agora, eu vou ter alguma experiência no exterior. Eu me mudei para Israel, primeiro morei em Jerusalém, comecei primeiro estudando hebraico, depois eu me mudei para Tel Aviv, aí eu fui aprovado, primeiro eu fui aprovado na Universidade Hebraica, então eu fiquei 1 ano, fiquei 2 anos morando no campus de Jerusalém. Eu comecei o mestrado numa área diferente do que eu tinha feito no começo, a área de engenharia, eu fiz em Jerusalém na parte de liderança comunitária e filantropia. Aí eu fundei uma ONG que ajudava brasileiros que migravam para Israel. Aí depois eu consegui um emprego no norte. Aí eu me mudei para a cidade de Haifa, né, que é a terceira maior cidade de Israel, a maior cidade do norte de Israel. Eu trabalhei chama Instituto Galil, que ele dá treinamento na área de agricultura, na área de pequenos negócios, principalmente para países da África, né? Então a gente recebia muitos grupos da África, eles vinham para Israel, ficavam num kibbutz, né? E eu ajudava a montar a programação e acompanhava esses grupos. Aí depois eu fui aprovado para fazer o programa de MBA, de Inovação e Empreendedorismo, no Technion, Israel Institute of Technology, que é a principal instituição de engenharia de Israel, onde se forma 65% dos engenheiros de Israel, são formados pelo Technion, é a primeira universidade de Israel, foi fundada antes do Estado de Israel. Então, Israel foi fundado em 1948, né? Ele fez 75 anos semana passada, e o Technion foi fundado em 1921, então muito antes da fundação do Estado de Israel. Aí eu comecei a estudar, eu precisava trabalhar, então eu comecei a trabalhar dentro da própria universidade. Eu fui gerente de um programa de empreendedorismo que chama Technion for Life, que é um programa para ex-alunos. Então, quem administrava o programa era a organização de ex-alunos, é o Technion Alumni Association. E esse programa foi fundado por um ex-aluno também, que é o Reuven Agassi. Reuven e Shai Agassi, eles ficaram famosos que os dois fundaram a Better Place, que era uma companhia de carro elétrico, que na época era o concorrente da Tesla, né? Então sempre fazia muita comparação com a Tesla. E além dessas empresas, tem outras empresas também que a família fundou. Então, o pai, que é o Reuven Agassi, ele foi aluno do Technion, ele queria contribuir para a universidade, então ele participava, ele fundou há 20 anos esse programa. Ele não só ele era mentor, né, porque ele é um empresário mais bem-sucedido na área de alta tecnologia em Israel, como ele também doava dinheiro para o programa. Então, todo o meu salário era pago pela doação desse ex-aluno. Aí, nesse programa, eu fazia entrevista, eu fazia seleção com os ex-alunos que queriam apoio da universidade, apoio de mentoria. A gente tinha uma lista de 150 mentores, a maior parte dos mentores eram ex-alunos que ou tinham empresa, tinham sua startup, ou eles tiveram startup, eles venderam, e hoje eles estavam na segunda, terceira startup, quarta, ou eles viraram investidores. Angel, faziam investimento angel, ou eles fundaram um fundo de investimentos. Então foi uma época muito boa, assim, que aí eu comecei a aprender mais sobre empreendedorismo na prática de Israel. Aí também eu organizava um evento por ano, que era chama Moadon Mea, que é o Clube dos 100, que são os 100 ex-alunos mais importantes na sociedade israelense. Então, na verdade, era um grupo que eram 220, né, que era geralmente
empresários ou cientistas, alguns ganhadores de prêmio Nobel, tinha ministros, né, ex-alunos que viraram ministros, cientistas de empresas importantes. Então, eles ajudavam, né, eles queriam ajudar a promover o Technion, promover a universidade onde eles estudavam. Então, alguns deles eram mentores, né, e a gente fazia um evento onde a gente falava sobre empreendedorismo, eles participavam, e eu cuidava da programação e também uma parte importante da associação, eles queriam ajudar justamente no que a gente está fazendo agora, que é o networking, né? Porque como tinha gente muito importante, a maior parte esse clube dos 100 era gente que tinha acima de 65 anos, né? Então, era um pessoal que, na época, quando eles me deram a função para eu atualizar a lista de contatos, eu procurava na internet, aí eu descobri a história de Israel, de como Israel virou um país de alta tecnologia, um país desenvolvido. Então, só para eu atualizar uma pessoa, às vezes eu tinha que passar umas 3, 4 horas lendo a história da pessoa, porque era alguém que mudou, que construiu uma indústria, que conseguiu transformar Israel naquela área em uma potência. Então, era gente muito importante que estava disponível justamente para passar o conhecimento e para ajudar os novos formandos, porque eles sabiam que era muito importante dar esse apoio para os recém-formados e também para a universidade, justamente para contribuir para o crescimento do país. Então, era um ciclo, a gente chamava muito de família Technion, que é um ajuda o outro. Então, quando você precisa de ajuda, quando você precisa de alguma orientação, de alguma mentoria, você sempre vai ter alguém que se formou na sua universidade, que vai abrir as portas tanto do mercado, tanto ajudar como investimento, ou dar dicas pessoais de como você pode ter uma carreira melhor, uma carreira profissional e também na vida de pessoal. Aí a gente também organizou um clube de investimentos, né, que aí eu acho que assemelha a outros grupos também que também ajudam nessa parte de investimento, principalmente anjo, né? Aí a gente fez um evento também para ajudar os novos formandos que estavam procurando investimento. Então, eu aprendi muito também. Eu tinha que fazer uma lista de quem são os principais investidores de Israel. Aí que começou, aí que eu comecei eu me senti que pela primeira vez eu comecei a me estabelecer em Israel. Aí eu comecei a conhecer como funciona Israel, como Israel se desenvolveu e como ele desenvolveu todo esse ecossistema. E depois eu fui convidado também, quando eles fundaram o Centro de Empreendedorismo e Inovação do Technion, o T-Hub. Aí eu fui convidado para participar. Eu fui gerente de um programa de empreendedorismo nacional, que é o BISTEC, que é um Early Stage Startups, que é um programa de 6 meses, né, que hoje eu não trabalho no programa, mas eu sou mentor, eu ajudo eles, estou sempre em contato com os alunos, e também eu trabalhei na parte internacional do Technion, onde eu ajudei a estabelecer relações com o Brasil. Então, hoje tem um escritório do Technion em São Paulo, então é um escritório que chama Technion Brazilian Society. Então, quem quiser saber sobre bolsas de estudos no Technion, como estudar no Technion, como fazer, sei lá, fazer uma parceria com empresa na área de pesquisa com professores e do Technion, hoje tem uma estrutura, tem um conselho em São Paulo que ajuda a fazer toda essa conexão. E eu atuo em um programa que chama Embaixador Internacional do Technion. Então, como eu estudei no Technion, eles me treinaram, né, para como representar o Technion no exterior. Então, geralmente, quando eu vou no Brasil, eu visito muitas universidades, escolas também, para explicar as oportunidades de estudar no Technion e atrair novos estudantes. Então, isso é algo que eu gosto muito de fazer, porque uma coisa que eu aprendi em Israel, que hoje eu vejo que é extremamente importante, que é a base do crescimento de Israel, a base do crescimento tecnológico e científico, é a parte de educação, né? É por isso que a primeira universidade de Israel foi fundada muito antes do Estado de Israel. Então, respondendo à pergunta da Paula, não precisa ser judeu para estudar no Technion.
Então, tanto é interessante a história do Technion começa justamente em 1890, quando Theodor Herzl ele morava na Inglaterra, era um jornalista judeu, que ele, na época, tinha um 5º Congresso Sionista. Nesse congresso, que era um congresso europeu, ele falou para a plateia, ele falou, hoje na Europa, os judeus não podem estudar em universidades ou em escolas técnicas, porque eles não são aceitos, devido ao antissemitismo. Então ele falou, então a gente tem que fundar uma universidade técnica, onde todos possam ser aceitos, independente da religião e do sexo. Então, essa foi a ideia do Technion. Então, Theodor Herzl, ele acreditava que essa universidade ia ser na cidade de Haifa, que na época era protetorado britânico. Ele via como a cidade de Haifa, que na época era o principal porto para o Oriente Médio, que ela no futuro ia ser uma cidade tecnológica, ia ser uma cidade do futuro, e ele acreditava que o futuro Estado de Israel também ele devia se basear em ciência e tecnologia, porque em 1890 ele via o avanço da ciência e ele acreditava que no futuro todas as sociedades iam ser baseadas em tecnologia. Então, por isso que o Technion foi fundado em 1821 com base nesses princípios, que é uma universidade para todos, independente da religião e do sexo. E também foi a primeira universidade que o primeiro grupo de estudantes tinha uma mulher. Então, então, mesmo comparando com as universidades da Europa, era o primeiro curso de engenharia que tinha uma mulher no curso de engenharia, porque um dos fundadores do Technion falou, não, a gente tem que ter mulheres no curso de tecnologia, no curso de engenharia. A gente é uma universidade aberta para todos. Então, a universidade foi fundada também, um dos fundadores é o cientista Albert Einstein. Então, na época, ele morava na Alemanha, ele ajudou, ele foi o representante do Technion na Alemanha, né? Ele foi o presidente da associação alemã, a Society, Technion Society da Alemanha. Então, ele visitou Haifa, na época, ele visitou a antiga sede que fica aqui do lado onde eu moro aqui em Haifa, do lado, na parte do centro, tem um antigo prédio que foi construído quando Einstein visitou. Ele visitou o Einstein e tinha uma escola técnica também, que ficava do lado do Technion. Na época, os jornalistas perguntaram para o Einstein, né, por que você está fundando uma universidade se nem existe Israel? Eles falaram, espera fundar o Estado de Israel, aí vocês começam a construir as universidades. Aí ele respondeu para os repórteres, não. Para você ter um país, primeiro você tem que ter a elite intelectual, porque se você tiver uma elite intelectual, se você tiver bons alunos que vão sair do Technion, eles que vão resolver o futuro, os problemas do futuro Estado de Israel. Então, ele acreditava muito nessa parte de treinamento e educação, porque se Israel tivesse uma educação de alto nível, ele sabia que isso ia garantir o futuro e o desenvolvimento do país. Então, o Technion foi fundado em 1922. Alguns meses depois, a Universidade Hebraica de Jerusalém também foi fundada. Depois foi fundado o Instituto Weizmann, que é um instituto de ciência, só na área de pós-graduação. E só em 1948 que foi fundado o Estado de Israel. E na época da fundação, o primeiro-ministro, que foi o Ben-Gurion, também num discurso no Parlamento de Israel, o primeiro discurso que ele fez, ele falou, hoje Israel é um país pobre, miserável, a gente não tem recursos naturais, não tem recursos minerais, a gente não tem agricultura, porém, se a gente investir muito na parte de ciência e tecnologia, no futuro, Israel vai ser um exemplo para as outras nações. Então, ele acreditava que o Technion e as universidades, eles são a base do país e que, a partir das universidades, que vinham as soluções que iam ter impacto na sociedade. Então, ele
pegou o campus do Technion, que é esse do lado de casa, mudou para o Monte Carmel, que fica aqui em Haifa, que é um monte famoso. Ele construiu um campus grande e a partir desse campus ele também começou a estimular novas faculdades. A primeira foi engenharia aeronáutica, justamente porque como Israel, quando ele começou, ele estava em guerra com todos os países vizinhos, para ele era importante se desenvolver uma indústria de defesa. Então a indústria de defesa começou aqui em Haifa. Você tem as principais empresas de defesa como a Rafael, a Elbit, e hoje a maior parte dos funcionários são ex-alunos do Technion. Depois você teve também a faculdade de medicina. Então, em 1969, o Technion acreditava que no futuro os hospitais iam ter muita tecnologia, iam ter robô, iam ter computadores, e se o médico não entender de tecnologia, ele vai rejeitar a tecnologia. Ele pode falar, não, eu não acredito, eu sou o principal, tecnologia não vai me ajudar. Então, o Technion, ele é uma das primeiras universidades do mundo, um dos primeiros institutos de engenharia do mundo a ter uma faculdade de medicina. Então, são médicos que trabalham com professores de engenharia para dar soluções para o hospital local. Então, você vai ver todos os médicos que se formam no Technion, eles sabem programação, então é a coisa básica do médico que se forma aqui no Technion. E muitos também, eles têm, quando eles fazem a especialização também, muitos eles podem pegar um tempo e ficar em uma startup. Então, é interessante, eu organizei um hackathon com a faculdade de medicina, então eles são muito famosos por essa parte de empreendedorismo. Tem grande parte das startups do Technion são da área de medicina, de medical device, da parte de digital health. Então, é uma medicina diferenciada, uma medicina muito voltada para esse lado de criar novas soluções, criar novos tratamentos, criar novas vacinas. Então, Ricardo, sim. uma pergunta. A gente tem acompanhado aqui no Brasil o trabalho espetacular que o Albert Einstein tem feito com educação, né? Cara, eu acho que hoje é uma das top 3 melhores instituições de educação do país, né? Qual tem sido a relação do Albert Einstein? Claro que, com certeza, está totalmente ligado com o que está acontecendo em Israel e o quanto vem de Israel para contribuir com Einstein e do Einstein para a nossa sociedade. Sim, e com certeza. O Einstein investiu muito nessa parte de medicina, né? Porque ele queria criar o melhor curso de medicina do Brasil, e também não só criar, ele também ele viu uma falta que era do médico entender de tecnologia. Ele viu que na época que ele criou o curso, os cursos de medicina não tinham um viés tecnológico, então por isso que ele procurou o Technion. Eu recebi o presidente do Einstein, o Sidney Klagner. Ele veio aqui em 2019, a gente fez uma reunião com o diretor da faculdade de medicina, porque ele queria que o curso de medicina do Einstein tivesse esse viés tecnológico que ele achava que faltava muito no Brasil. Então, por isso que também ele não só criou o curso de medicina, mas eles também criaram a incubadora ADETS, né? Então, eles fizeram um acordo, hoje eles têm um acordo de parceria com a Faculdade de Medicina aqui do Technion. A gente recebeu uma equipe de pesquisadores e médicos que eles se encontraram com cerca de 30 professores da Faculdade de Medicina para fazer pesquisa em conjunto, e também a gente está negociando outras parcerias com o Einstein. Então, entre todas as faculdades que ele fez acordo, o que ele procurou no Technion era justamente, ele quer esse viés tecnológico, justamente para saber como ele faz para estimular os médicos e os pesquisadores a criar tecnologia e criar startups, né? Então, a gente trabalha muito, esse é um dos temas que eu mais gosto, que é como você pegar essa tecnologia da universidade e você colocar a serviço da sociedade. Então, isso eu acho que o Technion ele faz muito bem, mas ele faz não só não só por ele ser uma universidade ou ter um departamento bom de transferência de tecnologia, mas eu acho porque os professores eles têm na cabeça deles uma missão, que a missão deles
quando criou o Technion, é desenvolver o Estado de Israel. Essa é a missão que eles têm na cabeça. Então, eles sabem que eles estão lá para servir a sociedade. Então, eles têm uma preocupação muito grande. Eu vi durante a pandemia, eu trabalhava no Technion, todos os professores começaram a fazer projetos para a pandemia, a universidade pegou um orçamento, cortou um monte de orçamento, mas falou, não, ó, a gente vai dar um orçamento especial só para fazer projetos, para dar alguma solução para ajudar a combater a pandemia, desenvolver vacina. Então, foi uma... Você vê de uma hora para outra, os professores começam a parar de fazer as pesquisas que eles estão fazendo e todo mundo começa a ir em só uma direção. Então, você vê, tem uma união muito grande. Eu achei muito bonito. Tinha meu diretor, que era um professor da faculdade de arquitetura, ele é diretor do Centro de Empreendedorismo. Eu me lembro que ele sumiu das reuniões, né? Aí, quando a gente for saber o que ele estava fazendo, ele é professor de design, né? Então, ele estava desenvolvendo para os dentistas do hospital um novo tipo de uniforme refrigerado, né? Porque como os dentistas tinham que ficar o tempo inteiro em contato próximo com os pacientes, e eles passavam muito calor, né? Então eles falaram, era sufocante ficar trabalhando diversas horas próximo à pessoa, sendo que o uniforme ele não tinha refrigeração. Então ele desenvolveu um equipamento, e na época ele estava produzindo equipamento numa fábrica também que deu todo o equipamento gratuito. Então, no final, ele não estava indo nas reuniões porque ele estava fazendo algo também para a pandemia, e o hospital de Haifa, que recebeu esse equipamento, ele sempre usa como exemplo, né? Então, ele colocava nas apresentações o que eles estão desenvolvendo para a pandemia, ele colocava, esse professor fez para a gente esse equipamento que os dentistas adoraram, assim, era algo novo que não tinha na época. Então, eu acho, assim, o que o Einstein e outras universidades procuram muito em Israel é esse viés tecnológico, né, de como você ter essa formação empreendedora, mas empreendedora tecnológica. Então, isso eu acho importante. Isso eu acho muito legal também, que a gente pode promover muitas parcerias. Por isso, muitas vezes, eu recomendo para empreendedores do Brasil, gente que é formado em alguma área específica e quer fazer algo nessa área de Deep Tech, eu recomendo, faz mestrado ou no Technion, ou em alguma universidade israelense, que a probabilidade de você conseguir abrir uma empresa em Israel, ou no Brasil, com alguma tecnologia israelense, é muito grande. Porque você vai ver, tem um monte de professor com startup. Tem um professor que ele é ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, é o Dan Scheffner. A área dele é a área de engenharia de materiais, né? Ele descobriu uma partícula nova e ele é conselheiro de 30 startups. Então, assim, ele ajuda um monte de startups, ele ajuda a fundar as startups. Então, e a maior parte das startups são com alunos dele, né? Então, tem muito professor que hoje ele virou startupeiro, assim, ele gosta de startup, ele estimula os alunos e ele quer aprender como faz para ter esse viés, você fazer sua pesquisa, você faz sua pesquisa acadêmica, mas você tem uma conexão com o mercado e você consegue ajudar os alunos também, quando terminar o mestrado, o doutorado, a ser empreendedor e ter seu próprio emprego, né? Também, e me perguntaram... Alguém perguntou aqui se é fácil conseguir um visto de estudante, e eu tenho uma pergunta também depois. Sim, se você consegue um mestrado, doutorado, graduação em Israel também tem, mas a maior parte das graduações são em hebraico, então são poucos os cursos. Quem quiser saber os cursos depois pode perguntar para mim, mas mestrado e doutorado são todos em inglês. Se você é aprovado em algum mestrado e doutorado, aí você tem o visto de estudante. Daí eles te dão um visto de estudante. Aí é tranquilo conseguir esse visto. Então, primeiro tem que ser aprovado. Se você é aprovado, a universidade ajuda também em toda essa parte burocrática. Você não precisa se preocupar com o visto. Uma outra questão aqui, uma pergunta, Ricardo.
todo mundo sempre começou a falar do Vale do Silício, uma vez que o potencial exponencial do que é criado no Vale do Silício, em função do mercado americano, não tem comparação, né? Ainda mais com o mercado dos próprios empreendedores de sucesso que reinvestem ali nas iniciativas. E depois a gente começou a falar de Israel Startup Nation, que, do meu ponto de vista, é o verdadeiro celeiro de startup que cria as verdadeiras revoluções para as sociedades tecnológicas, para o agro, para a medicina, né? Uma coisa são essas revoluções e outra coisa são as empresas que são exponenciais. Sim. E eu vejo que, por trás do conceito de Startup Nation, que é o que eu acho que faz startup ser uma nação exemplo para todos nós, e gostaria que você falasse só como é viver com nesse ecossistema, é o fato que eu acho que tudo que é feito em Israel tem um conceito de nação, tem um conceito de vou fazer algo que gere um benefício para a nação de Israel e para o mundo. Diferente aquele empreendedor que está montando seu negocinho para dar certo, para ele ganhar o dinheiro dele. É totalmente diferente. Se puder... Eu acho que em Israel, todo esse tempo que eu vi, tem muito também esse conceito de somos uma grande família, né? Tudo que você faz impacta o outro, né? Então, se você fizer algo negativo, você vai impactar o seu país, você vai impactar a sociedade. Então, por isso que eu acho que quando tem algum problema em Israel, ou problema de segurança, guerra, ou problema interno, o israelense, geralmente, ele é muito unido, né? Então, todo mundo se une e fala, qual é o problema? O problema é esse, todo mundo se une para resolver um problema. Então, quando tem muito brasileiro que visita Israel, uma das coisas que ele fala sobre Israel é que Israel, ele tem... ele pode visitar uma ONG, uma universidade, uma startup, mas eles veem que tem uma visão em conjunto, tem uma ideia que une a todos, né? Todo mundo sabe que hoje o mundo é um mundo tecnológico e todos têm que ter uma base tecnológica, mesmo se você não é engenheiro, se você não você não vai trabalhar com tecnologia, você está numa área de humanas, você tem que ter uma base tecnológica, porque o mundo está mudando muito rápido e você tem que se preparar. Então eu acho que essa é a parte de valores que eu acho que une muito o israelense. Então, que ele tem que fazer algo na vida dele que vai impactar os outros. Tem muita gente que faz trabalho voluntário, ou está numa empresa, tenta ajudar alguma outra pessoa, faz na sua comunidade. Então, é bem interessante. Eu moro num bairro em Haifa que tem muito... o bairro é bom porque tem muita... Você conhece os vizinhos, eles têm muito projeto, evento comunitário, então é bem interessante que tem coisa final de semana que você vai fazer, não é coisa da prefeitura, de uma empresa, é um vizinho que ele abriu as portas da casa dele para fazer um evento de cultura, fazer uma festa em conjunto com toda a comunidade, fazer troca de roupas, troca de culinária local. Então, eu acho que essa parte comunitária é muito forte, né? E é uma parte que eu gosto muito, assim, que eu acho que pega muito essa parte de, quando você fala de startup, essa parte de networking, por isso que eu sinto que Israel é muito fácil fazer networking, porque um conhece o outro. Então, eu estudei no Technion, eu vou conhecer os ex-alunos, os ex-alunos vão me conhecer, se eu estudei em tal colégio, você já tem todo o networking do colégio e tentar ajudar o outro. Então, eu acho que é muito importante essa parte. Tem um livro que eu esqueci como chama, um livro americano, que é o Giving Back, né? De que você vai dar para o outro, o que você vai dar para a sociedade. Então, por isso que eu acho que isso também influencia muito no setor de startups, no setor de empreendedorismo, né? Então, todo mundo que faz startup, ele quer ter algum impacto e geralmente também tem muita gente que preocupa nesse impacto positivo, né? Esse impacto em Israel. E agora também, como Israel ele é um país, ele cresceu muito, é um país que ele se enriqueceu, então
hoje, uma das visões de Israel, essa parte que é o impacto do mundo, né? Quais são os problemas do mundo e o que a tecnologia de Israel pode impactar nos outros países. Mas a minha opinião é uma visão que essa visão desde a fundação do Estado de Israel, ter essa união, é como você se sente muitas vezes como uma família. Um se intromete na vida do outro, então um pode brigar uma vez um com o outro, né? Mas só que você quer crescer em conjunto. Então, você sabe que é importante um ajudar o outro, senão o país não cresce, não fica um só brigando com o outro pelos interesses pessoais. Então, isso no mundo de startup eu vejo bastante. Eles são bem unidos. Economia colaborativa, né, ecossistema, essa cultura do colaborar é transformador, né? E minhas tentativas de aproximar com a academia aqui do Brasil, assim, de reunir muitos doutores, PhDs, falar, pessoal, vamos co-criar, tem tudo a ver as linhas de pesquisa com o que a gente está fazendo aqui no mercado e tal. O pessoal fala, muito bacana, porém, a gente está numa linha de pesquisa de base, uma pesquisa pura e não aplicada, né? Então eles se desviavam, assim, minhas múltiplas tentativas, infelizmente, até hoje foram um pouco frustradas, e eu investi dinheiro e energia nisso. Então, me parece que está faltando um top-down. Essa direção que você comentou de vir com uma diretriz da nação, uma priorização, um plano estratégico do país em cima dessa direção. Isso muda tudo, né? Não, também, uma coisa que eu recomendo, e o que o Technion fez muito, tipo assim, então manda um professor, esse professor que está falando, manda estudar em Israel, que ele vai ver, ele vai voltar diferente, ele vai voltar com uma mentalidade diferente. O ex-reitor do Technion, ele falava que a pesquisa aplicada e a pesquisa básica, ele falou, são duas faces da mesma moeda. Ele falou que os dois você dá para desenvolver tecnologia. Então, tem um dos ganhadores de prêmio Nobel do Technion, que eu esqueci o nome dele, ele é da faculdade de medicina. Ele estava no Brasil, né? Ele foi convidado por um evento também para dar palestra para os médicos e no Brasil. Aí ele estava contando que o reitor do Technion fala muito isso. Ele falou, pesquisa aplicada, pesquisa básica também você pode gerar tecnologia, você pode gerar uma startup. Então ele está falando, ele fazia pesquisa básica. E ele sabe que a partir da pesquisa que ele está fazendo básica, no futuro, talvez não é algo tão a curto prazo, isso vai gerar uma nova tecnologia que vai gerar novas empresas. E um médico que estava, que era um médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, ele falou isso pro Prêmio Nobel. Ele falou que graças à pesquisa básica que você fez, ele falou, hoje a gente tem uma solução para o câncer do cérebro. Ele falou que na época, quando ele era residente do Hospital das Clínicas, quem tinha câncer do cérebro, ele viu o paciente morrer na frente dele. Ele falou, era uma situação terrível que não tinha nada o que fazer, não tinha... tinha que esperar o paciente morrer. Ele falou, hoje, por causa dessa pesquisa que ele fez, eles conseguem salvar o paciente. Ele falou, eles têm vida, o paciente não precisa morrer sem nenhuma solução. E ele falou, a pesquisa que ele fez dá para gerar diversas outras soluções para diversas outras doenças. Então eu achei que ele deu esse discurso de pesquisa básica, não tem, tipo, não gera alguma tecnologia, ou no futuro não gera uma empresa. Eu acho que dá para mudar, sim. Por isso o Technion também envia muito os professores do Technion para fazer mestrado e doutorado, pós-doc, geralmente, no MIT. E lá também tem muitos professores empreendedores. Então, por isso que eu acho que esse intercâmbio é muito importante. Eu tento estimular muito para brasileiros abram empresas com israelenses, professores brasileiros venham para cá estudar e fundam empresas binacionais, Israel, Brasil, que tem muita empresa, tem muito estrangeiro que vem para cá para fazer isso. Ele funda junto com um professor de alguma universidade israelense. Aqui em Israel, ele pega também muitas patentes de outros países e fundam empresas aqui, eles trazem empreendedores estrangeiros, porque o que gera inovação é justamente você ter essa equipe variada, você ter gente de diversas nacionalidades. Eu trabalho muito com universidades no Brasil, né? Então
Eu acho que essa aproximação que você tentou fazer, que não deu tão certo, eu acho que você tem que tentar, talvez não com esse professor, mas toda universidade que eu encontro, que eu visito no Brasil, sempre tem algum professor interessado em empreendedorismo, sempre tem algum professor que está aberto a fazer algum projeto de empreendedorismo, estimular o empreendedorismo entre os estudantes, e muitas vezes não é a direção da universidade, mas é algum professor que está lá, e tem professores que eles querem fazer, eles não conseguem, porque justamente falta essa pessoa que nem você, que chega para o professor e tenta fazer alguma conexão. Mas eu vejo em Israel também essa tentativa e erro, porque tem professor que se interessa, tem professor que não vai se interessar, tem professor que vai falar, para mim não é importante, mas você vai ver, se você conseguir convencer um professor, vai ser um professor que vai influenciar outro. E se for um exemplo positivo, vai que ele abre uma startup que deu certo, você vai ver, vai ter um monte de professor que vai começar a seguir esse exemplo. Então, aqui em Israel funciona muito isso, é o exemplo, né? Então, e você pega, como é que Israel virou a Startup Nation, o país das startups? Primeiro foi pelo ICQ. Alguém conhece o ICQ? Não, Sabe que quando eu falo de startup, dou aula de startup, eu pergunto assim para as pessoas, Ricardo, vocês lembram qual a primeira empresa que na época não chamava de startup, que mudou a forma de vocês viverem o mundo? E eu falo, quando morava nos Estados Unidos, estava fazendo mestrado entre 97 e 98, falava com o Brasil, usando uma tecnologia que acessava via browser, que quando a gente mandava e recebia o recado, fazia um barulho assim, E tem gente que lembra, e tem gente que não faz ideia o que era o barulho da corujinha. É o ICQ que depois foi comprado. Eu lembro disso. Década de 90, Lembra? tempos maravilhosos. Fim da década de 90, que virou o MSN, né? E que é justamente que o ICQ é um ex-aluno do Technion, ele era mentor desse meu programa, então, assim, eu soube que o ICQ era israelense por causa desse aluno, ele fazia parte desse clube dos 100, né? O pai dele era já empreendedor de uma grande indústria de tecnologia, então, o pai dele, ele contribui muito para a universidade, ele tem uma ligação, ele está sempre em eventos da universidade, ele fundou uma empresa que ele estimula os funcionários que querem ser empreendedores, ele não quer que saia da empresa, então ele ajuda o funcionário a abrir uma empresa, ele investe na empresa e dá todo apoio para que o funcionário abra sua própria empresa e seja bem sucedido. E ele é um dos sócios. Então, hoje, ele tem mais de 120 empresas de ex-funcionários. É tipo uma incubadora, é uma empresa que foi estimulando os ex-funcionários a não saírem, e ele foi abrindo um monte de empresas de tecnologia, né? Uma das empresas que ele é sócio é esse que é do filho dele, né? Que é o ICQ, né? O ICQ, ele foi muito conhecido em Israel, porque depois de um ano e meio de existência, começou a fazer sucesso no mundo inteiro, eu acho que era em 97, ele vendeu para a AOL, né, que é a maior empresa de telecomunicação dos Estados Unidos, ele vendeu por 400 milhões de dólares. E foi um choque em Israel. A população não acreditou. Como uma empresa só tem 1 ano e meio, na época não tinha startup, né? Era uma empresa de tecnologia. Aí o pessoal ficou chocado. Nossa, a empresa foi vendida tão caro e ela só tem um ano e meio. A maior parte das empresas na época são empresas tradicionais, elas não são vendidas por esse valor, porque uma empresa tão pequena está fazendo tanto sucesso e foi vendido tão rápido. Aí começou a estimular outros empreendedores a abrirem sua empresa a sua startup. Aí começou a criar a cultura de startup. Porque aí todo mundo viu o exemplo, o pessoal gostou, os jovens começaram a gostar e começaram a abrir suas próprias startups. Então, o ICQ é o primeiro exemplo, ele que puxou, né? Ele que começou justamente a puxar essa onda de startup, de inovação, que não é a empresa tradicional, não é empresa nem de tecnologia, a grande empresa tradicional que tinha na época, né? Que nem essas
Hoje você tem muita empresa de telecomunicação israelense, você tem as empresas de tecnologia na área de agricultura. Então começou a surgir essas pequenas empresas que começaram a ser vendidas para o exterior por muito dinheiro. Aí começou a surgir novas startups. E depois, qual foi a segunda startup que também deixou Israel famosa no mundo inteiro? Quem sabe? Waze. Waze. Então, o Waze também, ele é de 2000. Eu acho que ele é de 2000. Também é um ex-aluno da Universidade de Tel Aviv, né? Ele fundou o Waze, que virou um sucesso no mundo inteiro, virou unicórnio, vendeu para Google, né? Então a sede do Waze é em Israel, é em Tel Aviv. Então, grande parte tem muitos brasileiros que trabalham aqui em Tel Aviv, trabalhando com trânsito no Brasil, com trânsito no mundo inteiro, e o Waze virou o cartão postal de Israel. Então mudou essa imagem de Israel, mudou essa imagem o país dos conflitos, ou o país da tecnologia mais de agricultura, o país dos fertilizantes, o país tem o produto do Mar Morto, para um país que é o país que criou um aplicativo que o mundo inteiro utiliza. Você tem que utilizar, não tem, todo mundo se acostumou. Aí veio uma geração a geração dos aplicativos, que aí durou até 2015. Então, o Waze abriu as portas para Israel, para o mundo inteiro. Então, eu acho que isso é muito importante em Israel, é o exemplo, né? Então, você dá exemplo para os outros e os outros vão seguir o que eles vão ver na mídia, o que eles vão ver acontecendo na sociedade, quem são as pessoas bem-sucedidas. Então, o Waze em Israel é o que toda empresa quer ser, né? Quer ter o sucesso do Waze, quer ser conhecida no mundo inteiro, quer ter parceria com alguma empresa global. Então, por isso que hoje o fundador do Waze, Uri Levin, ele viaja o mundo inteiro, já foi no Brasil diversas vezes, e hoje ele é um investidor de startup. Então, também, no próprio Technion, a gente chamava ele tem diversos workshops sobre empreendedorismo. Então, ele tem uma linha de workshop, a gente chamava para ele ensinar os estudantes. Então, isso eu acho que é bem legal, e eu acho que também é o que a gente faz no Bora Fazer, né? Que a gente tem exemplos no Brasil inteiro, né? A gente tenta unir e tenta estimular um ou outro, né? Eu acho importante esse exemplo que a gente consegue dar para fora, né? Ó, como a gente está fazendo algo legal, algo que deve ser estimulado também por outros grupos e por outras pessoas, né? Ricardo, o tema de hoje aqui que a gente também quer abordar é Israel de Startup Nation para Impact Nation, né? E a gente tem a visão nossa de fora e a sua visão de quem está aí dentro, né? Hoje, quem está de fora, eu vejo muito mais como Startup Nation, mas você que está dentro da vivência vê o passo adiante, que é a startup, que é a nação social. Uma vez que esse conceito de fazer para a nação, de fazer para o todo, é muito mais disseminado na cultura. O que você acha que esse conceito de Impact Nation pode fazer a gente aprender aqui no Brasil? O que você acha que a gente tem que pegar e aplicar aqui amanhã, no nosso dia a dia? Eu acho que um conceito que eu gosto muito de Israel, o que eu vejo, Israel tem uma visão a longo prazo, né? Então, quando Israel ele fazia sucesso no mundo inteiro como Startup Nation, aí começaram a se reunir no governo, nos eventos, os grandes empreendedores, falando, não, chega de ser Startup Nation, a gente não pode se contentar hoje, não, a gente é bom, a gente é o exemplo para o mundo inteiro, porque se a gente se acomodar, a gente vai perder a relevância no mundo, a gente vai achar que a gente está fazendo tudo bem, e não é verdade, porque tem uma competição no mundo inteiro, uma competição por tecnologia, por ser os países das startups, e hoje tem diversos países que também querem ser a Startup Nation, então não é só Israel. Então a gente tem que mudar, a gente tem que ver qual é o caminho que a gente pode ir no futuro. Então ele se planeja muito a longo prazo. Então eles começaram a falar, não, a gente não quer ser mais Startup Nation. Tem o lado positivo,
que é você criou uma cultura empreendedora, um novo mindset, você criou diversas startups que desenvolveram o país, uma geração de empreendedores muito ricos, né? Porém, por outro lado, a Startup Nation, todo mundo que trabalhava no setor de tecnologia era cerca de 8,5% da população. Então, você tinha uma população que ganhava super bem, ganhava um salário parecido com o Vale do Silício, ou a mesma coisa, e você tinha o resto da população que não era Startup Nation, que estava completamente fora da Startup Nation, adorava, mas não conseguia se encaixar. Ele falou, a gente não pode ser um país desigual, a gente tem que ser realmente um país de tecnologia. Se 8% da população viveu uma bolha, que eles chamavam muito Tel Aviv de bolha, falou, isso não é um país desenvolvido. Então, eles começaram a mudar, eles começaram a estimular as empresas, não só é uma empresa pequena que vai ser vendida para o exterior, falou, não, a gente tem que criar uma empresa grande que vai gerar empregos em todas as áreas, não só na área de tecnologia, na área de vendas, de administração, RH. Então, muitas empresas israelenses começaram quando recebiam dinheiro, elas começaram a parar de fazer exit, né? Elas começaram a crescer, começaram a abrir todos os departamentos de Israel, não só a parte de pesquisa, a parte de tecnologia. E também, uma das áreas que Israel está apostando que é um planejamento, não é só dos empreendedores, mas também do governo de Israel, é fazer tecnologias que você tenha impacto global. Então hoje, você vai ver, eu acho que Israel tem muito espírito crítico, ele é muito autocrítico, essa coisa, não, a gente não quer ser mais Startup Nation, já passou da moda, vamos pensar no futuro, o que a gente quer ser daqui a 5, daqui a 10 anos. Então, eles... Sabe que engraçado, você falando dessa questão, a gente está falando de um novo posicionamento de nação, né? Startup é uma coisa que vai estar sempre na moda, sempre vai existir, o nome muda, mas a capacidade de mudar o mundo, ela só permanece. E Israel se posicionar, só como essa coisa mais de impacto e de gerar mais benefício para o mundo, é questão de posicionamento estratégico, né? Isso mostra como a cultura local está muito mais interessada com o bem global, né? E você falando, me lembrou um pouco da pirâmide de Maslow. É como se a própria nação só estivesse subindo na pirâmide e atingindo só um momento de bem social, né? Isso é bem legal, Sim. isso. Não, sim, ele sempre quer... É que eu acho que Israel, uma coisa da cultura judaica, você tem o Yom Kippur, né? Você prepara para o Yom Kippur, aí você tem que fazer a análise de tudo que você fez no ano, tudo que você fez bom e tudo que você fez ruim, né? Você tem que falar, e você tem que se preparar para o próximo ano. Então, você tem que pegar as coisas ruins, tem que pedir desculpa para as pessoas que você cometeu algum erro, e você tem que falar como é que eu vou me planejar para o próximo ano. Então, eu acho que tem muito isso, essa autocrítica e como se planejar, né? Falar, a gente tem que se planejar para o futuro, a gente tem que... Não é só pensar no agora, né? Vamos aproveitar a vida, vamos fazer agora, não. Você tem que pensar para as próximas gerações, porque senão todo esse bem bom que está tendo agora, você não vai continuar. Daqui 10 anos, o país pode mudar. Então tem muito isso, tem muito essa visão para o futuro. Então, é interessante que você teve um ex-ministro, o primeiro-ministro, o Bennett, que ele é um dos primeiros empreendedores na parte de cyber, tanto de Israel e também do mundo, né? Então, em 94, ele lançou a primeira empresa de cyber, quando a internet estava começando a virar internet comercial, porque ele viu que se você liga seu computador na internet, você já tem uma grande chance de ser invadido, e ele viu que não tinha nenhum tipo de proteção na época, né? E quanto maior a velocidade da internet, mais a chance de seu computador ser invadido. Então, ele criou um dos primeiros antivírus do mundo, né? E ele falou, há 3 anos atrás, ele falou, eu sou da área de cyber, mas a gente tem coisas mais importantes para fazer. Vamos fazer tecnologias que tenham impacto no mundo, que nem
Também tem uma pergunta sobre a aderência à ODS, que é justamente, né, quais são as tecnologias que vão ter mais impacto na sociedade. Então ele falou, não, a gente não tem que fazer tecnologia para se divertir, tecnologia, fazer um joguinho, vamos fazer algo social, não. A gente tem que fazer alguma tecnologia que vai ter impacto no futuro das pessoas. Então, começou a ter essa visão, né? Vamos fazer algo responsável, uma tecnologia responsável, e o governo começou a investir. Então, ele começou a investir, você vai ter essa parte de segurança alimentar, tem muita startup na parte de food tech, tem muita startup, parte de mudança climática, energias renováveis, a parte de hidrogênio. Então, tanto na universidade também. Na universidade, o reitor, ele falou, não, a gente não vai fazer, cada professor não vai fazer pesquisa na sua área, do seu curso, da sua faculdade. Não, a gente vai fazer, todos os professores vão ter um foco, que são os 3 desafios da humanidade, na área de saúde, a parte de energias renováveis e sustentabilidade e indústria 4.0. Então, também, ele estimulou todos os professores, a gente tem um orçamento especial, se vocês fazem pesquisas que combatam algum desafio da humanidade, dê uma nova solução, a gente tem um orçamento especial, a gente quer estimular os professores a fazerem algo, não só entre eles, né? Ele falou, a gente quer tirar eles da Torre de Marfim, os professores, ele falou, a gente vive em uma universidade que é baseada na universidade de 500 anos atrás, a gente falou, a gente tem que fazer algo multidisciplinar que tenha impacto no mundo inteiro. Então, você tem uma nova geração de empreendedores, é interessante, você vai nesses eventos de startups de mudança climática, as startups de impacto social, você vê uma geração de jovens, todo mundo correndo atrás, abrindo suas novas startups que tem algum impacto social, e não só e não são só engenheiros ou programadores, você vê muita gente da área de biologia, área de meio ambiente, área de humanas. Então você tem uma nova geração de empreendedores que está sendo formado, que tem essa mentalidade, né? Que minha startup vai ter impacto? Eles têm essa preocupação, eles têm que ter, na apresentação deles, no pitch que eles vão dar, eles têm que ter algo de impacto, senão já pode gerar crítica, né, para eles. Então, Ricardo, nossa, isso é sensacional. Tá claro que a visão do social e da nação faz toda a diferença aí para o ecossistema de Israel, que de Startup Nation virou Impact Nation. Só, Ricardo, o seu papo aqui voou, né? A gente tenta não passar muito de 1 hora, o seu conteúdo aqui dá para falar horas. Eu queria abrir o campo aqui para a gente escutar os comentários e perguntas de 3 pessoas. Se a gente puder começar só pelo Davi, que está falando com a gente lá da Austrália. Então, a gente está realmente virando o mundo hoje. O Davi tinha levantado a mão. Davi, você está por aí? O Davi Barzilai? O Davi não está aqui agora. Tá bom. Se alguém quiser aí fazer alguma pergunta para o Ricardo, só, por favor, habilitem-se. Fabiola, vai lá, Fabiola. Fabiola Branda. Na verdade, eu queria só contribuir. Assim, aqui no Amazonas, a gente tem um programa, na verdade, nós temos programas que incentivam a questão do PDI, não é? E um muito específico na área de indústria. Aí eu só queria frisar, porque eu converso muito com o Ricardo, e que o Ricardo colocou muito interessante uma vez numa conversa comigo sobre Israel, que é diferente da mentalidade do Brasil e principalmente do Amazonas. Aqui nós temos um programa de incentivo para pesquisa em PDI na indústria 4.0. No entanto, a gente ainda trabalha com um mindset de melhoria contínua japonesa. Enquanto Israel, eles estão dando um breakdown nos processos existentes. Eles estão construindo novos processos produtivos. Então, eu acho que isso daí é muito legal para a gente pensar, até porque eu acho que deve ter muitas startups aqui de indústria 4.0, né? Essa questão de o que a gente está fazendo? A gente está melhorando processos já existentes ou a gente está pensando realmente nessa ruptura, nessa questão da disrupção da inovação, né? Da questão da inovação aberta, de pensar nessa questão de cultura empreendedora. Será para contribuir mesmo, que ele não falou, e eu achei isso super legal quando a gente conversa. Legal. Alguém mais, gente?
Eu tenho uma aqui, Oi. Fernandinho. Vai lá, Santos. Oi. Pode falar, Santos. Primeiro, Ricardo, parabéns aí pelo conteúdo, né? Eu tenho 15 anos de seguradora e há 15 anos eu escuto falar de rastreadores, que a melhor tecnologia vem de Israel há 15 anos, né? E, cara, e parece que o tempo passou tanto, e isso não muda. Isso não muda. As melhores tecnologias de questão de rastreamento é de Israel. Então, para quem tem aquela visão de Israel é só guerra, não, cara. É tecnologia pura demais, né? E você só reforçou aí essa visão que eu tinha aqui. E também Israel, como ele tem, como o exército, ele é muito tecnológico, né? Então você tem jovens que saem do exército, já vão trabalhar na IBM, na Intel. Então ele tem muita tecnologia e ele passa essa tecnologia para a sociedade. Então hoje essa parte de rastreamento, a parte de monitoramento, a parte de drones para agricultura, vem tudo de tecnologia que antes era tecnologia militar, muita parte de saúde, essa parte de câmera que você fala, isso é verdade. Israel desenvolve muito e ele faz muito essa transferência de tecnologia também. Então, você vai ver todas essas empresas que eu falei, empresas na área de segurança, hoje elas têm empresa de agricultura, empresa de saúde. Então, você tem muito essa preocupação de como você faz essa transferência de uma tecnologia que você criou para áreas que são consideradas extremamente importantes, que é a área de saúde, e outras áreas, né? Isso é verdade, isso é verdade. Queria escutar aqui a pergunta, o comentário da nossa embaixadora querida Selma Fraga, e depois da Áurea Celeste, que já havia levantado a mão. Vai, Selminha. Boa noite a todos, obrigada, Ricardo. A Fernanda andava um pouco ausente, porque a correria estava bem intensa. Ricardo, é uma sinfonia te ouvir, né? É tudo que um brasileiro deseja. Aqui em Gravataí, a gente está a 15 minutos do Aeroporto Internacional Salgado Filho, e o nosso município tem a vocação no setor metal mecânico, indústrias GM, Prometion, TDK, Dana Álvaros, enfim. E o governo atual criou uma secretaria de inovação, ciência e tecnologia para a gente desenvolver e potencializar startups, né, e outros modelos de negócios na área de inovação, principalmente e na área da ciência. A gente não tem uma universidade, infelizmente, aqui. Então, as startups estão nascendo da dor, das experiências de cada jovem, de cada empreendedor. E 1 ano e meio a gente pré-acelerou 40 startups com fomento do governo e levamos 20 startups para Gramado Summit agora no evento em abril. Então, acho que nós fomos o único case dos municípios a levar startups em vez do gabinete do prefeito e gabinete da secretaria. E, então, eu fico pensando assim, que é possível a gente fazer, olhando para Israel, óbvio, num cenário muito mais avançado na área da ciência, mas quando o governo faz a parte dele, que é fazer investimentos, e o governo aqui está aportando, eu tive o privilégio de ter o Fernando abrindo aqui uma capacitação com mulheres, tinha 2 maravilhosas lá, viu, Fernando, na Gramado, e resultado do nosso trabalho. Então, é um trabalho ainda pequenininho, mas já de resultados muito expressivos, sendo que a gente carece de universidades aqui. Temos faculdades, enfim, mas na área de tecnologia, poucas, a maioria fechou, num período que nós tínhamos muitas, formávamos mão de obra e não tinha emprego local. Então, a gente perdeu esses empreendedores e profissionais para outros países, inclusive. Agora, a gente está fazendo o trabalho de casa, correndo atrás para capacitar jovens também. E junto a gente tem um programa de capacitação da secretaria, que em parceria com o Senac, Senai e SESI, a gente está formando jovens e adultos aí na área da robótica, indústria 4.0, para preparar as pessoas para a transição de carreira e mesmo aquelas pessoas que ficaram desempregadas, e, enfim, com a pandemia. E a gente está conseguindo ampliar a nossa matriz econômica de uma forma muito rápida. O nosso prefeito, ele vem da área de telecom, então ele é formado nessa área e também trabalhou muito tempo, então facilita muito. E o primeiro ano da secretaria foi trabalhar, então, na criação de leis para regulamentar
todo o mercado e garantir a questão jurídica. Então, só para trazer também, assim, que a gente está trabalhando muito aqui, se tiver alguma coisa para Gravataí, dá uma olhadinha para a gente conectar, eu vou te ficar eternamente grata, e todos que estão aqui, né, olhar para Gravataí, a gente está investindo realmente, o governo está aportando, e a gente tem certamente as leis mais modernas do nosso país hoje, a gente tem aqui, desde sandbox, marco das startups, governo digital. Implantamos recentemente um laboratório de inteligência de dados para trabalhar com analytics dentro dos dados gerados pelo município e outras instituições do país, para entregar para o prefeito e para os secretários um dashboard com análise e pensar indicadores ali para pensar a cidade que nós queremos em breve aqui. E é isso, um convite a todos que quiserem conhecer Gravataí. A gente está aqui à disposição e querendo aprender com todos vocês aí. Muito obrigada pelo espaço, obrigado, Fernando. Estelma, primeiro eu queria te parabenizar, eu acompanho o seu trabalho pelo Instagram, pelo LinkedIn, eu acho muito legal, eu acho justamente o que você está falando, é importante, eu vejo onde eu moro também, que a prefeitura também, ela que teve a visão, né, de estimular essa parte de tecnologia, então na década de 70 ela começou aqui o principal parque, o maior parque tecnológico hoje, e o primeiro de Israel, que é o Matan, que é onde tem a Google, Microsoft, Apple, Amazon, e onde as primeiras empresas de tecnologia em Israel chegaram aqui nesse parque, e também você teve um papel muito importante aqui também na prefeitura de Haifa nos últimos 7 anos, que também eles pegaram a área, o centro antigo, construído na época do protetorado britânico, e transformaram em um campus de inovação, campus de estudantes. Então, eu acho que é importante essa coisa, quando o prefeito tem essa visão de tecnologia e inovação, é a coisa mais importante, porque eu vejo que muitas vezes tem muitas prefeituras que têm a pessoa de inovação, mas se o cara de cima, se o líder, ele não tem uma visão, que é uma visão tecnológica, uma visão para o futuro da cidade nessa área, é muito difícil, né? Então, eu acho que eu vejo que vocês estão indo pelo caminho certo, né? Venha aqui conhecer Haifa, né? Eu te apresento aqui como funciona o sistema de inovação. Vocês podem firmar parceria, podem fazer esse intercâmbio. Aqui tem uma aceleradora que eu fui estagiário, que é uma aceleradora da prefeitura. Eles têm um portfólio de diversas startups. Assim, eu adoro o trabalho deles. E eu sempre levo diversas delegações brasileiras para visitar eles, que eu vi que deu certo, e como é importante esse apoio do prefeito, da prefeitura. Senão, a cidade fica lançando programas que não dão em nada. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, Selma. Obrigada, Ricardo. Obrigada mesmo. Mais alguma Fernando, pergunta? está falando comigo? O teu microfone está cortado. Você está no mudo. Isso, Aura, só você mesmo, desculpa. Você tinha... Tá. Boa noite, gente. Eu queria parabenizar pela equipe, pelo trabalho, pela palestra de hoje. Eu estava até hoje conversando justamente sobre isso, quanto à cultura e o comportamento. Eu sou professora na Universidade Estadual do Maranhão, aqui no Maranhão, né, lógico, e desde 2015, que eu venho desenvolvendo junto com os alunos, já participei de uma startup com os meus alunos, né, criamos, hoje ainda está na ativa, e aí como os meus alunos eram mais da área de metal mecânico, corte do aço, de questão de mercado financeiro, e eu resolvi migrar mesmo para o meu sonho, que é a questão do impacto social. Porque eu nasci em missões e tal, com a minha família, e quando eu passei muito tempo na parte muito técnica, eu sentia assim, um vazio, sabe? Uma coisa assim, tá faltando alguma coisa. Imagina, eu tenho mestrado e doutorado na área de processamento de sinais digitais biológicos, é uma área bem assim específica, técnica mesmo. E aí
eu sentia muita falta dessa questão realmente do social, e isso me chamava muito atenção. E aí, trabalhando com esses alunos, com várias coisas durante esse tempo todo, eu percebo que a questão do comportamental e da cultura, ela ainda é muito fraca no nosso ecossistema. Por quê? As pessoas elas estão preocupadas lá com aquela teoria do Canvas, de desenvolver, tem um problema, tem a solução, está tudo metrificado, tudo bem dimensionado, mas existe o elo, né, que é a questão da empatia. Nós temos neurônios espelhos que são formados pela empatia, mas existe uma cultura acima disso, que é a questão do eu vou chegar primeiro, eu preciso chegar primeiro, eu vou conseguir isso e os outros não importam, ou então eu tenho que ser o melhor. Eu digo pelo ego que existe dentro das universidades também, mas vendo a tua fala, assim, me coloca até uma esperança, né? Porque eu acho, assim, incrível, e aí eu queria também parabenizar, contar um pouquinho dessa minha dor, né, que eu sinto, e pedir encaminhamentos ou direcionamentos, porque eu queria fazer um pós-doc, né? Mas eu quero fazer um pós-doc não na área de pesquisa, eu quero fazer inovação nessa área social. E quando eu vou passar, Áurea, eu vou passar o contato do Ricardo para você. Sim, com certeza ele vai poder te assessorar, né, Ricardo? Sim, não, Áurea, primeiro, obrigado pela sua participação. Eu adoro falar com professores e no Brasil. Eu acho muito importante em todo evento o que eu sinto falta quando eu vejo em Israel, tem cada vez mais professor participando de eventos de inovação. O prêmio, você premia um professor que tem uma startup ou está desenvolvendo uma nova tecnologia. É importante envolver os professores nesses eventos de inovação, porque no Brasil é muito raro ver professor em evento de inovação. Então, você é uma das pouquíssimas professoras que eu conheço que tem startup. Eu já ouvi falar, mas é a primeira vez que eu vejo uma professora que fundou uma startup. Então, duas. E do Brasil. Eu já ouvi falar, me falaram, tem uma professora que fundou, mas eu nunca conheci. Eu falo com muitos professores, então você é a primeira professora no Brasil que eu conheço que tem alguma startup, e eu acho importante dar esse apoio. Então, eu acho muito importante. Por isso que eu vejo que tem professores que nem você, que tentam abrir startup, tentam desenvolver esse espírito empreendedor, de mudar essa mentalidade, mas eu sinto que eles ficam muito isolados justamente porque falta um apoio. Eu acho que falta essa interação do ecossistema de inovação, do ecossistema de startup com os professores. E chegar para professores como você e falar, não, vamos ver o que a gente pode fazer em conjunto, vamos conversar, porque é assim que você muda. Começa com um professor, aí vai criando uma equipe, vai criando uma equipe de apoio, começa uma startup não dá certo, começa outra não dá certo, vai tentando, vai falhando, mas vai aprendendo e você vai criando uma nova geração de alunos, uma nova geração de professores, né? Geralmente, talvez não pode ser os professores que estão agora, mas talvez os novos que vão vir para a universidade. Hoje eu fiquei o dia inteiro, eu estava em um evento de empreendedorismo, inovação e carreira no Technion. Eu estava o dia inteiro. E hoje a palestra que eu mais adorei é um programa de aceleração para professores. Então, é um programa de 1 ano que só professores podem participar. E os 2 coordenadores do programa, que são contratados pela universidade, um é a gerente de inovação da Nestlé, de Israel, e o outro era o vice-presidente de uma empresa da Elbit, que é uma das principais empresas de tecnologia na área de segurança. Então, é gente da indústria que está dentro da universidade, conversando com os professores 24 horas. Então, todos os dias, eles foram contratados pela universidade para trabalhar nesse programa de aceleração, e eles estão conversando isso com o professor, de como eles podem ajudar e como eles adaptam o livro, o Lean Startup, mas faz um Lean Startup para o mundo acadêmico. Então, assim, eu achei... Maravilha. Eu nunca tinha visto isso, eu achei revolucionário. E venha fazer um pós-doc em Israel e envie seus alunos também, envie outros professores, que aí eles, com certeza, eles vão ter essa mudança de mentalidade. Então, vai ser um prazer falar com você. É a primeira vez que eu
eu converso com um professor da Universidade do Maranhão e acho muito importante dar esse apoio aos professores que estão no Brasil, que carregam a pesquisa no Brasil inteiro, principalmente as da universidade pública, e são eles que acho que podem fazer essa mudança tecnológica e mudar o país para ser um país desenvolvido. Só, Ricardo, você está fazendo todo mundo só querer falar hoje aqui. A gente já estourou o nosso tempo em 15 minutos. Vou pedir um último comentário, bem rápido, para o nosso embaixador no Japão, Marcos, que está aqui, e ele fica entre Brasil e Japão. Então, nós temos aqui hoje o Ricardo em Israel, o Davi, que estava na Austrália, só o Ricardo, que é o Marcos, que é embaixador só no Japão, mas que está aqui hoje. Queria lembrar a todos vocês, após o nosso talk de hoje, vou botar lá no grupo o texto para vocês convidarem os amigos de vocês para se tornarem membros. Postem nos grupos, convidem os amigos, vamos compartilhar mais. Não sei se vocês reparam, mas a cada dia a gente aumenta a quantidade de pessoas que participam. Começou com 15, com 20, com 30. Hoje a gente chegou a bater 50 pessoas no mesmo tempo aqui. Então, parabéns a vocês. Marcos, último comentário aqui para finalizar hoje, porque a gente está estourando o tempo aqui. Bem rapidinho, cheguei meio atrasado, mas peguei boa parte do Ricardo aí. Eu queria fazer um comparativo entre Israel, Japão e Brasil, naquilo que alguém comentou antes, né? O Israel, eu sou um amante da teologia, né? Fiz o curso de teologia com especialização em missiologia, venho estudando essa questão de Israel, tudo. Então, existe o poder do propósito por trás, né, de uma nação, né? Por isso que isso é que move a questão da startup, do impacto social. E mesma coisa no Japão. O Japão cresceu muito depois da guerra. Eles se uniram com propósitos de se levantar, né? E às vezes o que falta no Brasil é isso, é esse propósito. Sou novo aqui no Brasil, na questão, moro mais de 20 anos no Japão e estou começando essa questão do Venture Capital, ecossistema. Tive hoje aqui numa cidade de Suzano, né, reunido com uns 18 empresários, e essa questão dos pequenos se conectaram, mas com um propósito maior, né? Não no sentido de, poxa, tinha umas imobiliárias que falaram assim, o quinto andar vai nos derrubar. Se a gente não se unir, tinha a questão das farmácias, 3 donos de farmácia. Olha, se a gente não se unir agora, os grandes vão nos derrubar. E aí vem aquela questão do propósito, né? Não do propósito de concorrência, não, o propósito de inovar e criar algo onde os pequenos vão se unir para beneficiar uma sociedade. Então, eu acho que isso que é bacana de Israel, é que eles têm essa questão, não de questão de ser nacionalista, mas uma questão que todos eles têm um propósito de vida bem definida, né, em questão de nação. E o Japão é a mesma coisa. E, de repente, no Brasil, estou abraçando a causa aqui com o Fernando, é levar essa conscientização antes do empreendedorismo, né? Essa visão de nós podemos mais junto e criar algo para a próxima geração e deixar um legado aí nessa questão de startup. Obrigado pelo tempo, né? Obrigado, Fernando. Um abraço para todos aí. Obrigado a você e Marcos também. Admiro muito o Japão. Eu nunca fui, mas todos os israelenses que vão para o Japão adoram. E acho que o Japão tem uma contribuição muito grande para o Brasil. Eu estudei com um monte de amigos japoneses e tem essa cultura, eu acho que comunitária, né? Tenho excelentes amigos que estudaram comigo na Unicamp, também o pessoal da Poli. Então, eu acho que tem muito a contribuir, e também na parte de educação. O Japão, na parte de educação, nessa área de tecnológica, é um exemplo, né? Então, também eu acho importante envolver também essa parte comunitária, a parte de educação, e também parabéns ao Fernando também, que acho que nesse grupo o nosso objetivo também, a gente tem um objetivo maior, não é só fazer o networking, mas fazer um networking saudável, né? Então, eu acho que também a gente está tentando fazer uma mudança, né? E acho que se todo mundo a gente tenta ir em um caminho, também a gente tem uma visão, a gente consegue fazer uma mudança muito mais rápida, que a gente está unindo gente do mundo inteiro, né? A gente está pegando brasileiros que todo mundo tem uma história super significativa, tem vários amigos que eu estou aqui nessa sala e outras pessoas que eu acompanho. Eu não consigo participar porque agora em Israel são 3:30 da manhã, então geralmente esse período eu estou dormindo, eu estou especialmente que foi um convite especial, então eu fiz questão de a gente agradece demais
esse avançar das horas. Eu vou terminar aqui com uma frase de um livro, só falando em educação, né, Ricardo? Se eu penso em você, eu já penso em educação. E se eu penso em você, em Israel junto, eu penso no melhor que tem em educação, né? E para quem não conhece, um educador brasileiro, falecido há pouco tempo, Rubem Alves, escreveu esse livro que chama Ostra Feliz Não Faz Pérola, e o Rubem Alves escreveu só nesse livro só pensamentos, frases e conceitos que ele não teve tempo de criar livros. Então, Ostra Feliz Não Faz Pérola, de Rubem Alves. E tem uma frase que ele escreveu aqui, viu, Ricardo, que para mim tem tudo a ver com o fato de nós, eu, você e todo mundo que está aqui, sermos apaixonados pelo conceito de startup, Startup Way of Life e conceito de inovação em si. E a frase diz o seguinte, Ricardo: se o maior fosse o melhor, o dono do circo seria o elefante. É verdade. Olha que demais essa frase. Essa frase resume o poder da tecnologia e o poder de como uma pequena startup que nasceu no quintal ou na cozinha da avó de alguém está aí mudando o mundo e fazendo a gente viver uma vida melhor. Então, agradeço demais ao Ricardo, agradeço a todas as pessoas que pensam hoje de forma globalizada, em termos de impacto social, que é o que a gente está aprendendo cada vez mais com a nação de Israel, que a gente está implementando a cada dia na nação Bora Fazer. Pessoal, muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite, pessoal. nação Bora Fazer, a sua dose de negócios, coragem e fé. Obrigado, Ricardo. Obrigado, uma boa noite para todo mundo e fica à vontade para entrar em contato comigo. Estou à disposição de vocês. Obrigada. Até logo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, Obrigado. tchau.